Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estou entrando, irmãos, mais uma vez na presença de Deus para estar trazendo mais uma parte da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu quero falar a respeito de Davi, um jovem que dentro da Bíblia ele serve de exemplo como para muita gente, né, irmãos? Um jovem que ainda com 17 anos fazia a diferença na presença de Deus. Glória a Deus. Mas quero começar aqui, irmãos, pelo capítulo 8 de 1 Samuel. A Bíblia nos diz, irmãos, que Samuel já estava avançado em idade. Porém, estando ele avançado em idade, já não tinha mais capacidade física para fazer a vontade do Deus Criador dos céus e da terra. E por Samuel não ter mais condições de fazer a vontade de Deus, a Bíblia nos diz que os dois filhos de Samuel, Joel e Abias, que moravam na cidade de Berseba, a Bíblia diz que ali eles foram levantados como juiz sobre Israel. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que os dois filhos de Samuel não andavam nos caminhos de Samuel. Não era correto diante do Senhor, assim como foi o profeta Samuel. Um profeta que, além de profeta, foi sacerdote e um exemplo de juiz. Um homem que fazia diferença na presença de Deus. Um homem muito correto, que levava as coisas de Deus com muita coerência e honestidade. Mas a Bíblia diz que os dois filhos de Samuel não andavam nos caminhos de Samuel. Então a palavra de Deus nos diz, irmãos, que os dois filhos de Samuel começaram a aceitar suborno do povo. Eles começaram a se prostrar diante da avareza e começaram a perverter o juízo do Deus de Israel. Eles já não julgavam de acordo com aqueles que verdadeiramente tinham razão, mas de acordo com a quantidade de dinheiro que alguns podiam lhe pagar. Então a Bíblia diz, irmãos, que os anciões daquela cidade, não concordando com aquela situação, o qual estava acontecendo ali na cidade de Berseba, eles foram até a cidade de Siló, aonde, aleluia, morava o profeta Samuel. Então eles disseram: Samuel, você já está avançado em idade, os seus filhos já não andam nos teus caminhos, porém, nós viemos aqui para que tu venha constituir sobre nós um rei, assim como tem um rei as outras nações. A palavra de Deus nos diz que o profeta Samuel se entristeceu, irmão, porque em vez daquele povo estar observando o governo qual Deus tinha escolhido para eles, eles estavam observando os costumes das outras nações, das nações pagãs que viviam em volta de Israel. Eles teriam que ter dito: Samuel, os teus filhos não andam nos teus caminhos, porém nós viemos aqui para que tu venha orar diante de Deus, para que Deus venha constituir sobre nós um juiz abençoado, assim como você foi. A Bíblia diz que Samuel se entristeceu e levou o pedido do povo diante de Deus. Então Deus consolou o coração de Samuel, dizendo: Samuel, não fique triste não, Samuel. Não é a ti
que eles têm rejeitado. Não fica triste não, ouve e faz a vontade do povo. Não é aqui que eles têm rejeitado Samuel, mas a mim me rejeita, conforme todas as obras que eles têm feito desde o dia em que eu vos arranquei da terra do Egito até hoje. A mim me deixam e a outros deuses eles servem. Então a Bíblia diz que, assim como Deus ordenou, o profeta Samuel obedeceu e ungiu Saul, o primeiro rei de Israel, o rei pedido pelo povo, porque talvez Deus até tinha o desejo de constituir rei sobre o seu povo, rei humano sobre a face da terra, mas esse rei, o qual Deus estava preparando, chamava Davi. Então Deus permitiu e foi constituído, ungido, o primeiro rei de Israel, por nome de Saul. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Saul não foi um rei que fez totalmente a vontade do Deus Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que Saul era um rei que muitas das vezes ele preferia sacrificar do que obedecer. Ele era um rei que servia ao Deus de Israel pela metade. Então eu creio, irmãos, que o nosso Deus ele foi cansando daquela situação, cansando da forma qual o rei Saul procedia diante da sua presença. E um determinado dia, o nosso Senhor chamou o profeta Samuel e disse: Samuel, até quando, Samuel, terás dó de Saul, tendo eu rejeitado, para que ele não reine sobre o meu povo? Deus estava cansado daquela situação. Então chamou o profeta Daniel e disse: Samuel disse: enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque entre os seus filhos tenho eu provido de um rei. Porque assim, meus irmãos, quando aqueles que estão fazendo a obra de Deus não a faz segundo o querer e a vontade dele, ele tira e coloca outro no lugar. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Aquele que não se coloca no centro do querer e da vontade dele, perde a sua vez. E ele levanta, capacita e coloca outro no seu lugar. E o nome dele continuará sendo glorificado. E assim vai acontecer muito nos últimos dias, nos dias em que nós estamos vivendo. Muitos estão sentados no trono, mas não estão fazendo mais a vontade do Deus Criador dos céus e da terra. Muitos estão sentados no trono, mas não estão mais no centro do querer e da vontade do nosso Deus. Estão fazendo de acordo com a sua própria vontade, estão fazendo de acordo com o seu próprio querer, e já não obedecem mais a voz do Deus que construiu os céus e a terra. Então a Bíblia diz para Samuel: vai, diga para Jessé santificar a si e a sua casa, e depois venha participar do sacrifício, que na verdade era uma consagração. Então a Bíblia diz que o pai de Davi, por nome de Jessé, preparou a sua casa, santificou a sua casa,
Mas o que eu acho interessante, irmãos, que quando Deus chamou o profeta Samuel, ele disse: entre os filhos de Jessé, todos os filhos de Jessé, entre os seus filhos tenho eu provido de um rei. Por direito, Davi, como filho de Jessé, teria que estar no meio daquela consagração, teria que estar ali naquele lugar. Mas a Bíblia diz que Davi, ele era escolhido de Deus, mas não era valorizado pelo seu pai e pela sua família. Então a Bíblia diz, irmãos, que assim que entrou na presença do profeta Samuel, o filho mais velho de Jessé, por nome de Eliabe, a Bíblia diz que o profeta Samuel, ele se alegrou e começou a dizer em pensamento: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Mas Deus repreendeu o profeta Samuel, dizendo: não, Samuel, não é esse Samuel. Não te atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho eu rejeitado. Sabe por que, Samuel? Porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. O homem olha para aquilo que está diante dos seus olhos, porém eu, o Senhor, olho para dentro do coração. Eu olho para aquilo que está oculto aos olhos do homem. A Bíblia diz que foram passando todos os filhos de Jessé: Eliabe, Abinadab, Samar, até que chegou o sétimo filho, e Deus também o rejeitou. Então o profeta Samuel, vendo que Deus não tinha escolhido ninguém, que estava reunido ali naquele lugar, perguntou para Jessé: acabaram-se os jovens? Acabaram-se os mancebos? Então Jessé disse: não, ainda falta o menor, está lá no campo cuidando das ovelhas. Então o profeta Samuel entendeu que o mistério estava com aquele, aleluia, que estava lá no meio do pasto, rejeitado pela sua família, e disse: manda-o buscar, porque é o menor que Deus quer usar. Manda-o trazer, porque enquanto ele não vier, ninguém se assentará em volta desta mesa. É por isso que eu gosto de servir o Deus Criador dos céus e da terra, porque Ele anda na contramão, Ele olha na contramão deste mundo. Ele chama os pequenos para confundir os grandes. Ele chama os pobres para confundir os ricos. As coisas de Deus é na contramão. As coisas de Deus é diferente. Eu lembro de Jesus ali no capítulo 6 de Lucas, quando ele chega diante daquela multidão, porque muitas das vezes ele tentou pregar o evangelho para os fariseus. Muitas das vezes Jesus tentou pregar o verdadeiro evangelho dentro do templo, mas todas as vezes que ele ia pregar o verdadeiro evangelho para aquele povo que se sentia importante, aquele povo tentava de alguma forma apedrejar, prejudicar e até mesmo tirar a vida de Jesus. Então eu vejo Jesus olhando para aquela multidão dizendo: bem-aventurados são vós os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados são vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Mas ai de vós que estão fartos, porque tereis fome.
Bem-aventurados são vós, que agora chorais, porque é a vez de rir. Mas ai de vós, que agora rides, porque lamentareis e chorareis. Bem-aventurados são vós, quando falarem mal de vós, vos aborrecerem, vos injuriarem, vos separarem e rejeitarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Folgai-vos nesse dia e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão lá no céu. Mas ai de vós, quando falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. E a Bíblia diz que Davi chegou. Quando Davi chegou diante daquela multidão, a Bíblia diz que Deus disse: pode ungir Samuel, porque este mesmo é. E que eu acho engraçado, irmãos, que eu entendo que neste momento se cumpre aquilo que está escrito no Salmo 23: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A Bíblia diz que Samuel pegou a botija de azeite e diante de todos os seus irmãos, para a surpresa de todos os seus irmãos, o profeta Samuel foi derramando a botija de azeite na cabeça de Davi, e a Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito Santo de Deus se apossou de Davi, e o mesmo Espírito que se apossou de Davi se retirou de Saul. E a Bíblia diz que, como Saul não valorizou a presença, como Saul não quis obedecer e fazer de acordo com o querer e com a vontade de Deus, eu creio que Deus, para provar Saul, eu creio que Deus deve ter dito: já que ele não valorizou a minha presença, eu vou ordenar demônios, para que demônios venham perturbar a mente dele. Então a Bíblia diz que espírito mal da parte de Deus, ou seja, ordenado por Deus, permitido por Deus, entrou dentro de Saul e começou a perturbar a sua mente. Aí então, um dos servos de Saul, vendo o sofrimento dele, teve uma ideia e disse: Senhor, nós precisamos encontrar alguém que saiba tocar bem harpa. E será que quando o Senhor estiver perturbado, essa pessoa tocando a sua harpa, o Senhor se sentirá aliviado? O que eu acho engraçado, irmãos, que muitas das vezes Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, compondo, adorando e exaltando o nome do Deus Criador dos céus e da terra, e ninguém da sua família dava valor para Davi. Mas assim, irmãos, como tem às vezes uma multidão para te lançar pedra, assim como tem muitas das vezes multidões para tentar colocar um ponto final no teu chamado, no teu ministério, tem sempre alguém que Deus prepara, alguém que conhece você assim como você é, alguém que conhece você no particular, para lembrar do teu nome e falar das coisas boas que você tem feito. Então, quando disseram: precisamos encontrar alguém que saiba tocar bem a harpa, alguém que estava ali disse: eu conheço um filho de Jessé, o Belemita. Ele sabe tocar, ele é valente, animoso, sisudo em palavra, de gentil presença, homem de guerra,
E o melhor de tudo, Deus é com ele. Você que está ouvindo, que vai ouvir, que vai ter a oportunidade de assistir essa pregação, de repente você está passando por dificuldade, assim como eu também passo. Você não pensa que eu não tenho um desejo de estar pregando todos os dias? Pregar pelo menos 2, 3 vezes por semana? Nas igrejas? Mas infelizmente, irmãos, eu sou rejeitado, sou desprezado. E o engraçado é que eu olho e não vejo ninguém melhor do que eu. Não vejo ninguém mais perfeito do que eu. Eu não vejo ninguém mais digno do que eu para pregar a palavra de Deus, Criador dos céus e da terra. Mas muitas das vezes nós somos como Davi, não somos valorizados, não somos enxergados para fazer a vontade do Deus Criador dos céus e da terra. Mas a Bíblia diz, irmãos, que há um tempo para todas as coisas. Aquele que era rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família, era aquele que Deus estava preparando para ser o futuro rei de Israel, o rei segundo o seu coração, o rei desejado por Deus. Então a Bíblia diz, irmãos, que poucos dias depois, o exército de Israel se preparou para guerrear contra o exército filisteu. E a Bíblia diz, irmãos, que havia um vale ali em Israel por nome de Vale do Carvalho. Então o exército de Israel se acampou em cima de um lado do vale. O exército filisteu do outro lado do vale, porém o Vale do Carvalho estava entre eles. Irmãos, eu não sei se de repente o exército filisteu sabia que Deus não era mais com Saul, mas certamente o inimigo das nossas almas sabia, porque o Espírito Santo de Deus saiu e ele entrou dentro de Saul para perturbar a mente de Saul. Ele sabia que Deus não era mais na vida de Saul. Ele sabia que Saul estava frágil, porque não tinha o Deus de Israel a seu favor, o Deus que garantia a vitória do exército de Saul nos momentos de batalha. Então eu creio, irmãos, que foi o próprio inimigo das nossas almas que tocou no coração de Golias, para que Golias descesse até o vale para afrontar o exército de Israel e desafiar no meio daquele deserto que tivesse coragem de guerrear contra ele. Então Golias desceu e começou a dizer no meio daquele vale: por que iremos nós ordenar a batalha? Não sou eu filisteu? Não são vós servos de Saul? Encontra entre vós um homem para que possa me enfrentar. Se ele me ferir, nós serviremos a Israel. Mas porém, se eu o ferir, Israel nos servirá. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que quando Saul e o seu exército ouviu as afrontas de Golias, a Bíblia diz que eles ficaram espantados, atemorizados
e querendo fugir da presença do gigante. Sabe por quê? Porque ele era... Sabe por que não tinha ninguém no meio daquele exército para se levantar e enfrentar aquele homem por nome de Golias? Porque eles não passavam de exército de Saul. Eles não faziam a vontade do dono do exército, do Deus dos exércitos, o Deus que nunca perdeu batalha. Eles eram apenas servos de Saul. Por isso Golias enchia o peito e dizia: hoje eu desafio toda a companhia de Israel para que me envie um homem que possa me enfrentar. Então a Bíblia diz, irmãos, que como Golias estava colocando em xeque o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus digno de louvor e de toda adoração, o Deus que é merecedor de toda honra e toda glória, então Deus permitiu que aquele homem afrontasse o seu exército durante 10 dias, 20 dias, 30 dias, 39 dias. Então eu creio que o Senhor disse: na verdade, eu queria usar um homem, mas como não tem um homem, eu vou usar um menino para mostrar para ele que o que faz a minha diferença não é o homem ter, não é o homem ser, mas é o homem estar cheio da presença do meu Espírito. A Bíblia diz então, irmãos, eu creio que foi o Espírito Santo que tocou no coração de Jessé, para que Jessé fosse até Davi e disse: meu filho Davi, amanhã cedo você vai pegar esse efa de grão tostado e esses 10 pães, você vai levar para os teus irmãos. Porém, esses 10 queijos você vai entregar na mão do guarda, do chefe de 1000 soldados. A Bíblia diz que assim Davi fez. Acordou pela manhã, catou a mercadoria e partiu em direção ao Vale do Carvalho. E quando chegou lá, irmãos, a Bíblia diz que Davi entregou aquele alimento na mão do guarda que guardava a bagagem e foi até o local onde o exército de Israel já estavam acampados em ordem de batalha para guerrear contra os filisteus, para buscar notícia dos seus irmãos. Irmãos, você pode estar passando pelo vale, você pode estar passando pela prova, você pode estar sendo rejeitado, desprezado pelo seu pai, pela sua mãe, mas Deus sempre irá preparar um momento para te honrar, e o nome dele será glorificado por intermédio da sua vida. A Bíblia diz que quando Davi se aproximou do exército de Israel, Golias estava afrontando o exército do Senhor pela última vez. Então alguém começou a dizer no meio daquela multidão: vocês estão vendo aquele homem que subiu? Ele subiu só para afrontar o exército de Israel. Só que o rei já mandou avisar que aquele que se dispôs a guerrear contra ele e o ferir, o rei
enriquecerá de grandes riquezas, dará sua filha para casar, e o seu pai se tornará isento de pagar imposto sobre todo Israel. Então Davi, irmãos, começou a entender que ele não estava ali naquele local tão somente para levar comida para os seus irmãos. Davi começou a entender que verdadeiramente Deus tinha um propósito na estadia dele ali naquele lugar. Então Davi perguntou mais uma vez: o que fará o rei com aquele que ferir esse filisteu e arrancar a afronta de sobre Israel? Quem é esse filisteu, rapaz, para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse comedor de arroz e feijão para tentar desmoralizar o povo do Deus de Israel, o Deus vivo para sempre permanente? O seu domínio é até o fim e o seu reino não se pode destruir. Quem é esse filisteu? E a Bíblia diz, irmãos, que quando o irmão mais velho de Davi viu Davi perguntar a respeito da proposta do rei, Eliabe se indignou contra Davi e quis se levantar contra Davi, porque muitas das vezes é assim: o gigante se levanta, ninguém tem coragem de enfrentar, ninguém tem coragem de guerrear contra o gigante. Mas quando Deus prepara alguém que tem coragem de arriscar a sua vida para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, em vez dele ajudar, guerrear contra o Golias, ele se levanta contra aquele que Deus levantou para guerrear contra o inimigo do povo de Deus. E começou a dizer para Davi: o que tu vieste fazer aqui, Davi? E com quem tu deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Tu viestes aqui só para ver a batalha. E Davi disse: o que eu fiz? Porventura eu não tenho razão? Ele está afrontando o exército do Deus de Israel. É o nome do Senhor que está em jogo aqui neste lugar. Não é o teu nome, nem tampouco o nome de Saul. Então Davi disse: diga para Saul que eu me coloca no centro do querer e da vontade de Deus. Agora você imagine, irmãos, um menino de 17 anos entrar na presença de um Deus, de um rei, de uma nação, e olhar para a cara desse rei e ver que esse rei estava espantado, atemorizado, com medo, e transmitindo o seu medo, a sua fraqueza, o seu espanto para o seu povo. E Davi chega diante de Saul e diz com toda tranquilidade, porque ele conhecia o Deus em que ele servia, disse: não desfaleça o coração de ninguém não, Saul, por causa dele. Fique em paz, porque o teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Então Saul também não acreditou em Davi, assim como também a sua família não acreditava, e disse: não, contra este homem você não pode guerrear, porque você ainda é jovem, Davi. Porém ele é guerreiro desde
desde a sua mocidade. Então eu vou conjecturar um pouco para você entender. Eu vejo Davi dizendo assim: ô rei, eu não quero me exaltar não, rei. Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu não estou caindo aqui de paraquedas, rei. De vez em quando eu estava lá no campo cuidando das ovelhas do meu pai, e Deus, o Criador dos céus e da terra, o líder desse exército que está com medo de enfrentar o gigante, enviava um urso, enviava um leão, e ali ele ia me aperfeiçoando e me preparando para este dia. Eu não estou caindo aqui de paraquedas, ó rei Saul. Mas como que você fazia, Davi? Eu estava apacentando a ovelha do meu pai. E vinha um urso. De repente vinha também um leão. Arrebatava uma das ovelhas do rebanho. E eu corria após eles, o feria, arrancava a ovelha da boca do urso e também da boca do leão. E vindo eles contra mim, eu segurava na sua barba, o feria e o matava. Assim o teu servo feria o urso e o leão, assim será também contra este incircunciso filisteu. Assim Deus, o Todo-Poderoso, me livrou das mãos do urso e do leão. Assim o Deus Todo-Poderoso também me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul entendeu que Davi não era um homem comum e que ele não estava sozinho ali naquele lugar. E tinha alguém mais poderoso do que ele, que conduzia ele, que através dele ia ganhar aquela batalha. Então o rei Saul disse: então vai, Davi, e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. A Bíblia diz, irmãos, que Davi tomou o seu cajado nas suas mãos, desceu até o ribeiro, escolheu 5 pedras de dentro do ribeiro e colocou no seu alforje de pastor. E eu entendo, irmãos, que aquelas 5 pedras representam as 5 qualidades que foi profetizado por Isaías a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Isaías diz: eis que um filho nos nasceu, eis que um filho se nos deu, e o principado está sobre ele, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pegou a sua funda e desceu até o vale do Carvalho para esperar Golias. A Bíblia diz que Golias fez a mesma coisa, irmãos. Apressadamente desceu até o vale para se encontrar com Davi. Só que acontece, irmãos, que quando Golias viu Davi, ele cometeu 3 erros. E esses 3 erros provocou a sua derrota de uma forma vergonhosa, de uma forma vexatória. Porque Davi era um jovem ruivo de gentil presença. Então, assim como o pai de Davi não deu nada por ele, assim como Saul também, quando viu, não confiou em Davi, o gigante Golias fez a mesma coisa. Começou a desprezar Davi. O primeiro erro que ele cometeu, ele desprezou a Davi.
porque Davi era jovem, ruivo e de gentil presença. O segundo erro que ele cometeu ao encontrar Davi, a Bíblia diz que ele amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E a Bíblia diz que não se pode amaldiçoar aquele que Deus abençoa. Terceiro erro que ele cometeu, ele começou a contar a vitória antes do tempo. Ele achou que a vitória dele seria mais fácil do que ele imaginava. E começou a dizer: tu vens a mim, e eu darei a tua carne, as aves do céu e as bestas fera da terra. Então eu vejo Davi dizendo: é porque tu está pensando que ele vai lutar comigo. É porque tu está pensando que vai lutar contra mim. É porque tu está pensando que eu estou sozinho, confiando na minha própria capacidade aqui neste lugar. Tu pode vir a mim com a tua espada, com teu escudo e com tua lança, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Você não sabe o tamanho da encrenca que você arrumou. Ramando no bacana também. Você não sabe contra quem que você vai guerrear. Você não conhece o tamanho do poder do teu adversário. Eu sou apenas uma ferramenta nas mãos dele. E uma coisa eu tenho para te dizer, Golias. Ainda hoje, tu está pensando que você está desafiando a mim, mas é o exército do Deus de Israel a quem tu tens afrontado. E ainda hoje ele te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, arrancarei a tua cabeça, e não é só você que vai morrer, não. Também darei os corpos do arraiado filisteu, as bestas fera da terra. Não é só você que vai morrer, é o teu exército também que vai descer a sepultura. Darei os corpos no arraiado filisteu, para os animais do campo e as bestas fera da terra. E hoje toda essa terra saberá que existe Deus em Israel. Hoje essa congregação saberá que o meu Deus salva, não com espada nem com lança, porque o meu Deus, ele é a própria guerra. E ainda hoje ele vos entregará em nossas mãos. Davi estava dizendo para Golias: hoje a casa de vocês caiu. Vocês não sabem o tamanho da arapuca que vocês entraram. Vocês não sabem com quem que vocês mexeram. O Deus que vocês servem, aleluia, 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 não pode nem sequer imaginar. Ele pode até querer, mas nunca vai bater de frente em condição de igualdade com Deus desse exército a quem você afrontou, desprezou, humilhou, menosprezou. A Bíblia diz que Davi, com toda tranquilidade, catou a sua funda, colocou a pedra e começou a girar a sua funda.
Eu creio que o Espírito Santo disse no ouvido de Davi: Davi, lança, porque quem vai dar direção sou eu. Lança, Davi, porque quem vai dar direção sou eu. E a Bíblia diz que enquanto isso, o Golias, cheio de si, achando que seria muito fácil derrotar o homem segundo o coração de Deus. Porque a tendência, irmão, quando você atira algo na testa de alguém, a tendência é este alguém cair de costas, cair para trás. Mas acontece que Golias estava com tanta vontade, com tanta gana de derrotar a Davi, que ele partiu para cima de Davi. Davi atirou a pedra acertou na testa dele, mas como ele estava correndo para frente, a pedra não conseguiu lançar ele para trás. Então ele caiu por terra, com sua cara em terra, humilhado, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando ele caiu, Davi subiu em cima dele, tomou a sua espada e cortou a sua cabeça. E quando o exército filisteu viram que o seu campeão estava morto, saíram correndo, e aí cumpriu a profecia que saiu da boca de Davi há poucos instantes atrás: darei também os corpos dos filisteus, as aves do céu e as bestas feras da terra. O exército de Israel saiu matando um por um no meio do próprio arraial dos filisteus. Não ficou ninguém. Então Davi pegou a cabeça de Golias em uma mão, pegou a espada de Golias na outra mão e levou para Jerusalém. E quando chegou lá, a Bíblia diz que a espada Davi guardou dentro da sua tenda, porém a cabeça de Golias Davi levou e entregou nas mãos de Saul. Aí por quê? Talvez você me pergunte por que Davi fez isso. Para mostrar para Saul a diferença entre aquele que tem e aquele que não tem mais a presença de Deus, entre aquele que serve e aquele que não serve mais o Deus Todo-Poderoso, que manda no céu e que manda na terra, porque é a unção que faz a diferença. Foi a unção de Deus, a presença de Deus que estava em Davi, que fez com que Davi derrotasse aquele homem por nome de Golias. Porque gigante mesmo é aquele que está sentado no trono, e a terra é o tapete dos seus pés. Esse é o verdadeiro gigante. Aquele que tem escrito na sua coxa, na sua veste: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Para você que está ouvindo, para você que vai ouvir esta palavra, não tenha medo. Se o gigante tem se levantado contra a tua vida, apenas permaneça no centro do querer e da vontade de Deus. Apenas continue se enchendo com a unção do Espírito Santo, porque o gigante não resistirá diante de ti, porque aquele que está em mim, aquele que está em ti, é muito mais poderoso do que aquele que está no mundo, roubando, matando e destruindo. E que tudo venha a ser para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus
Jesus Cristo. Fique com esta palavra. Medite nesta palavra. Se alimenta desta palavra, que o nome do Senhor será glorificado por intermédio da minha e da tua vida. Glória